Boa noite, queridos irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendizado, para todos nós. Viemos refletir nas lições do Evangelho e também somos assistidos pelos nossos benfeitores, somos amparados, inspirados. Jesus está conosco neste recinto, em todo lugar que estivermos, mas temos certeza, aonde há dor, as dificuldades, as aflições, Jesus está conosco, Assistência não nos falta. Então vamos fazer a nossa prece a Jesus, vamos conversar com o amigo divino. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos no corpo físico, de estarmos juntos para as reflexões das lições da noite, que nos garante paz e harmonia em nosso viver. Te agradecemos, Jesus, por tudo que temos, por tudo que muitas vezes nos falta, mas é para nós o socorro de Deus na nossa vida. Vamos pedir a Ti, Jesus, que abençoe e fortaleça todos nós, para que não venhamos desfalecer nas nossas tarefas de espíritos eternos que somos. Te rogando que abençoe a todos, encarnados, desencarnados, a equipe especializada de benfeitores espirituais que participam conosco, que realizam as tarefas, que nos ajudam, que nos inspiram a todos para a tarefa da noite. Abençoe os nossos irmãos que nos nossos lares estão encarnados, desencarnados, que precisam também de despertar para a grande realidade da vida e trilhar pelos caminhos que nos leva a um grau de entendimento maior para com todos. Abençoe os nossos irmãos enfermos, os que estão com seus nomes no livro de prece, para que todos recebam a visita de Jesus, sentindo, presenciando a luz divina que é Jesus adentrando aos lares, aonde tem irmãos nossos acamados, enfermos de toda sorte, aos hospitais, às UTIs e todos aqueles corações que cuidam dos nossos irmãos enfermos, para que recebam a ajuda do nosso Pai Celestial e distribua as suas energias positivas na ajuda também da saúde física e espiritual de todos os nossos irmãos. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, a lição 56, que tem o título Perdoar é compreender. Perdoar é compreender. E aí o Espírito nos diz através do Chico, que muita gente perdoa, muita gente, muitos de nós, No entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia, não perdoa. Então são diferentes, os estados nossos. Uns perdoam, perdoo, mas não compreende que o outro tem mais dificuldade que nós. Então ele guarda sempre mágoa. E aí ele diz, muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formularam, sem lhes entender as dificuldades. E outros muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto não lhes desculpam os gestos menos infelizes. Então, olha só que é diferente, a gente tem que ter a compreensão de tudo, Perdoar é compreender que o outro não tem condições de entender ainda, muitas vezes, e por isso magoa. Agora, nós que devemos não nos magoar pela situação do outro que, por invigilância, ainda age de certas formas. Aí ele continua, perdoar é compreender, porém são complementos do amor. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivo do aceitar os nossos irmãos
da humanidade tais quais são. Então aí nós estamos no caminho certo. Compreender, aceitar, né, que aquilo ocorreu pela dificuldade que os nossos irmãos têm. Então, nós devemos compreender todos os companheiros em humanidade que erram diante de nós. Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância, o entendimento de que nós necessitamos, que nós todos necessitamos deles. Olha aí, é uma troca, né? Se alguém nos tolera, se alguém erra diante de nós, devemos tolerar e compreender, porque o mesmo erro daquele irmão são os nossos. Muitos já nos toleram. Imaginemos o quanto os nossos benfeitores, né, nos ajudam aqui na Terra. Eles não estão assim olhando as nossas faltas, a nossa incompreensão, os nossos erros, né? Eles nos ajudam. É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Quando recebemos algo que fere, é porque, né, está me doendo, isso me feriu. É porque a gente também já fez com outrem, ou outro irmão, né? Alguém terá errado contra nós e teremos, de certo, errado contra alguém. Veja bem, a gente não tem como acusar ninguém, né? Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. Aí é o verdadeiro amor, né? É o verdadeiro perdão. Quando a gente compreende, né? Compadece daquele irmão que ainda está, por dificuldades que tem, errando, ofendendo. Quem te prejudica, talvez, age sobre a ação compulsiva da necessidade. Às vezes a gente traz tanta necessidade dentro da gente, né, que a gente não tem condições de expressar a nossa necessidade. E a gente, muitas vezes, por compulsão, a gente tem ações que prejudicam os outros, sem raciocinar, né? Quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Muitas vezes a gente está sob essa influência transitória. Naquele momento, né, nos sentimos desequilibrados, né? Porque nós estamos sob a influência de enganos que a gente sofreu por alguma coisa, por alguma tarefa não realizada, né? Aquele que te esquece com um aparente descaso estará enfermo de memória. E muitas vezes a gente cobra, não, passei pelo irmão assim, não falou nem oi para mim. Então vamos levar para o lado, enfermo de memória, não me reconheceu, né? Mas você reconheceu, vibre, né? Cumprimentando ele em pensamento. E aquele outro ainda que te golpeia, evidentemente procede sobre a hipnose da obsessão. Estamos sobre obsessão nossa mesmo, né? Nunca te revoltes, nem desanimes. É difícil, né? A gente muitas vezes se descuida, se revolta, fica desanimado por isso ou por aquilo. Faz o bem, esquecendo o mal. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores dela. A gente compreende a pessoa, né, o irmão que está em dificuldade. Então, desculpemos qualquer falta, compreendendo os autores dela. E compreendamos o nosso irmão em falta, desculpando a todos eles. É uma tarefa que temos que realizar, né? Muito grande, para nos encontrarmos em equilíbrio. Senão a gente fica vendo o mal dos outros, comentando e também trazendo para nós as companhias que estão ali junto com aquele irmão. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos, em burilamento incompleto. Não estamos ainda um espírito perfeito, né? O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outrem. Veja bem, hoje a gente às vezes é colocado em tal situação para ajudar um irmão,
em humanidade. Mas vamos pensar que esse amparo, nós vamos precisar dele mais tarde, ou logo em seguida. Nós temos necessidade de que alguém nos ajude. Então, não tem melhor nem pior. Somos todos necessitados e a vida é uma troca, né? Hoje é a minha vez, amanhã é a vez do outro, e assim sempre é necessitado e temos oportunidade de ajudar. E ele termina dizendo: quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes 7 vezes a teu irmão, ele quer dizer claramente: espera que venhamos a compreender outras tantas, né? Então, se ele pediu para compreender 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, ele está nos pedindo para compreender outras tantas. Terá mais, né, trabalho a fazer dentro de nós, no campo da disciplina, do perdão, da compreensão. E do Fonte Viva do Evangelho, nós vamos estudar uma lição bastante importante que nos ajuda também a compreender algo mais. A 139, na obra de salvação. Jesus falando conosco, né? E diz Paulo, quem anotou, capítulo 5, versículo 9. E ele diz: porque Deus não nos tem designado para a ira, para sermos nervosos, raivosos, né? Guardar mágoa, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos condições de nos salvar. Jesus não vai nos salvar. Ele veio nos ensinar o roteiro da nossa salvação. Quem vai nos salvar é a mudança que nós vamos ter que implantar dentro de nós, né? Deixando de lado a ira, a guardar mágoas. Isso aí vai nos salvar de quê? De sofrermos mais. Se nós nos mantermos equilibrados, nós vamos estar bem o tempo todo e com oportunidade de ajudar, né? Mas se a gente ficar nervoso, guardar mágoa, não compreender o irmão que sabe menos que nós vamos também entrar na perturbação. E Emmanuel nos diz aqui sobre esse texto do Evangelho. Ele faz várias perguntas que a gente faz, né? Ele conhece. Ele diz assim: por que não somos compreendidos? E a gente não diz: por que eu não sou compreendido na família? Por que eu não entendo com filho, com amigos? A gente está sempre se questionando. Por que não somos compreendidos? É uma pergunta. Aí ele faz outra. Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que será? A gente tem hora que se sente tão sozinho, né? Por que será que acontece que essa solidão invade a existência? Por que razão a dificuldade nos cerca? Por que eu estou com tanta dificuldade na minha vida? O que será que eu fiz para Deus, a gente diz, né? Porque eu estou sofrendo tanta dificuldade, nada dá certo na minha vida. São perguntas que Emmanuel está fazendo, né? Que também a gente faz essas perguntas e ele vai nos esclarecer. Porque tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? Por quê? Será que está acontecendo, né? A gente parece que não tem visão das coisas boas. A gente enxerga, foca as coisas ruins na nossa vida. É a sombra. Pensamento sombrio, sentimento sombrio, né? E ele pergunta assim: por que tanta aspereza? Por que alguém é tão áspero comigo? Porque... E segue, né? Em todos os meus passos eu tenho dificuldade, me encontro irmãos ásperos junto comigo. Por que será? E Emmanuel está nos dizendo, e a cada pergunta que foi feita aqui, é feita de nós para nós mesmos. A gente se pergunta: por que não sou compreendido na vida? Por que a solidão invade a minha existência, o meu ser? Por que razão as dificuldades cercam o meu caminho aqui na Terra? Eu só tenho dificuldade, nada é fácil para mim. Por que tantas sombras? Por que tanta aspereza em torno dos meus passos, né? E Emmanuel diz: e a cada pergunta feita dessas, são feitas de nós para nós mesmos. A gente se pergunta, em silêncio, né? Usando o pensamento, a gente se pergunta. Segue-se comumente
o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que os sentimos credores. Veja bem, a gente ainda faz essas perguntas nervoso, encolerizado, né? Por que está me acontecendo isso? Nervoso, consigo mesmo. Porque se está acontecendo, é algo de que criação nossa. Se a dificuldade bateu na nossa porta, nós criamos a dificuldade. E Emmanuel fala que é uma inconformação, né, que a gente guarda. E a gente reclama sobre raios mortíferos de cólera. Por que tem que ser assim? Tinha que ser diferente, né? Não podia acontecer o que acontece comigo. A gente diz, né, muitas vezes. E a gente quer também, né, de que as vantagens de que os nossos sentimentos são credores, né? Então a gente tem dificuldade porque é a criação nossa. A gente vai ter que buscar inspiração de Jesus, dos nossos benfeitores, porque todos nós temos um pai espiritual, temos um benfeitor que está nos ajudando, nos inspirando, mas a gente não entra em contato com ele. Dificilmente a gente fica encolerizado, né? E reclama de tudo na nossa vida. Aí Emmanuel continua dizendo assim: declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos. Olha só, o Evangelho nos conhece, né? Incompreendido pelos companheiros e até mesmo perseguido por nossos irmãos. Veja bem, Emmanuel está nos colocando tudo o que nós sentimos aqui para a nossa reflexão. A intemperança mental carrega para nosso íntimo os espinhos do desencanto e do desequilíbrio orgânico inabordáveis. Veja quem traz tudo isso para nós. A intemperança mental, a nossa mente sem equilíbrio com Jesus, ela carrega para nosso íntimo espinhos e desencantos, desequilíbrios orgânicos inabordáveis. Todo a gente constrói, né? Pelo pensamento. Ele continua dizendo assim: transformando-nos a existência num rosário de queixas, preguiças e enfermidade. A gente não quer se esforçar muito, como por exemplo, perdoar alguém que está desequilibrado, nos ofendeu, né? É um exercício que nós temos que fazer, temos que nos dedicar, saber que o outro tem menos condições que nós. Então a gente transforma a nossa existência num rosário de queixa, de preguiçosa e enfermiça aqui na Terra, porque a gente quer que os outros resolvam os nossos problemas. Ah, o nosso benfeitor vai resolver, ele vai nos ajudar, como Jesus disse, né? Ele nos trouxe o caminho da salvação. Como fazer para nos salvar de momentos de perturbação, de inquietudes, de enfermidades, né? Mas nós temos que sair dessa preguiça que a gente tem, porque temos que nos esforçar. E é a gente que tem que ter o esforço próprio, né? O outro faz, nos ajuda. Benfeitores nos ajuda, Jesus também. Mas ele não carrega a nossa cruz. Ele fala: vinde a mim, eu vos ajudarei. É diferente de carregar os nossos problemas, né? Ele diz assim: isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Então, nós não fomos trazidos, designados aqui na Terra pelo Senhor, vir para cá, reencarnar aqui no planeta, para que a gente possa, né, cair nos abismos escuros da ira, nos momentos de ira, de nervoso, de perturbação. Nós não viemos para sermos perturbados aqui na Terra, nervosos, inquietos, né? Nós não viemos para isso. E sim para a obra de salvação, nos salvar. Eu evito a minha queda tendo equilíbrio, sabendo o que falo, sabendo o que sinto, ajudando alguém, sempre na obra do bem, né? Nós vamos manter o nosso equilíbrio. Ninguém restaura um serviço sob as trevas
Ninguém restaura um serviço sobre as trevas da desordem. Como que nós vamos, muitas vezes, viver em paz com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, quando eles surgem e nos ofendem, como diz a lição? Compreender. Nós vamos se salvar. De quê? De ficar nervoso, de ficar irado. E daí nós vamos sair de contato com Jesus, com os nossos benfeitores, né? Então, ninguém restaura um trabalho difícil, de entendimento, de trevas, da desordem, não perdoando, não compreendendo aquela situação, né? Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ah, mas você errou muito, por isso você está sofrendo, por isso, né? Pedro mesmo passou por isso. Jesus falou para ele na época, temos as histórias, apacenta as minhas ovelhas, né? E Jesus pediu para ele socorrer aquelas pessoas. E hoje, ouvindo uma história, ele dizendo que chegou uma mulher que não tinha os cuidados necessários de honestidade e tal, para que ele socorresse, porque ela ia ser julgada à morte. Aí Pedro falou, não, espera lá, porque lá ela tinha proteção, para não chegarem à justiça e levá-la, né? E ele pegou e falou para ela, irmã, fica ali, depois eu vou conversar com você. Aí ele ficou atendendo os outros. Quando ele chegou para atender a mulher, ele disse que chegou perto dessa senhora, que prostituía, e ele viu Jesus. Aí ele falou, mas Jesus, o senhor aqui? Ele falou, Pedro, enquanto você resolve o que falar para nossa irmã, eu vou balsamizar as feridas dela. Desse jeito. Então você veja, né? Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Não, você errou, você não tem jeito, agora você vai sofrer, né? Isso aí não ajuda ninguém. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia. As tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Como você abençoa, né? E termina amaldiçoar a tarefa. Ah, mas me canso muito, me sinto incomodado, sofro demais, né? Aí você não tem como ajudar. Está cansado da tarefa, está desconectado da obra do bem. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Não tem como. A hora que você está conversando com a pessoa para ajudar, ou desencarnado para ajudar, em situações difíceis, você vai ser verdugo dele, vai acusar aquele irmão. É por isso você foi mal. Então não tem condições de ser amigo e verdugo ao mesmo tempo. Se tens notícia, olha só a nossa responsabilidade de já estudarmos o Evangelho. Se tem notícia do Evangelho no mundo de tua alma, dentro de você, prepara-te para ajudar indefinidamente. A gente ajuda com limites, né? Se for muito ignorante, aquela pessoa não tem conhecimento, nem quer. Aí a gente deixa de lado. Aí que Jesus se aproxima de nós, todos. São nessas horas que nós temos mais assistência de Jesus e dos nossos benfeitores, para nos ajudar, para nos ensinar, né? E a gente muitas vezes faz ao contrário. Mas se temos já notícias do Evangelho no mundo da nossa alma, que a gente se prepare infinitamente para ajudar. Olha só o que ele diz, a terra é a nossa escola e a nossa oficina. Aqui a gente aprende, sofre, passa pelas dificuldades e aprende a melhorar a nossa situação, a nos salvar, né? Salvar de sermos tudo aquilo que Jesus não nos ensinou. Incompreensivos, não perdoamos ninguém, porque achamos que nós ficamos ofendidos, não entende que o outro não entende aquilo que nós já temos na mensagem do Evangelho dentro de nós, e já nos favorece a compreensão. A humanidade é a nossa família. Veja, e a gente ainda separa muito isso, né? Só os meus consanguíneos, são os meus familiares, a dor deles é maior, eu tenho que socorrer. Então, a humanidade é a nossa família.
se a gente está preparado, já temos notícia do Evangelho dentro de nós, Jesus não nos ensinou a ter pessoas específicas para ajudar. Todos merecem, né, o amor de Jesus e através de nós o que pudermos fazer. Cada dia é um ensejo bendito, cada dia, de aprender e de auxiliar. Olha só, temos oportunidade cada dia, cada hora, né, de ajudar e também de auxiliar aqueles que receber ajuda, aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, por mais dor, por mais dificuldades, né, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Veja bem, a gente ouvindo também hoje sobre uma livezinha do Chico Xavier, ele diz que, atendendo as pessoas, chegou uma senhora e sabia tudo, de espiritismo, sabia de tudo, e falava, eu sei isso e aquilo, e o Chico quieto, não respondia nada, né? Aí um amigo dele falou assim, meu Deus, o Chico não abre a boca para dizer nada para essa senhora. Ele saiu, quando ele saiu de perto da multidão, ali onde o Chico estava, aí ele acalmou mais, ficou quieto, calado, né? Aí nisso que ele voltou para o encontro com o Chico, uma criança, né? Chegou e falou para ele assim, o senhor podia tirar uma foto minha com o Chico Xavier? Ele falou, para já, você fica no meu colo, porque você é pequenininho, e eu vou tirar a foto, vai ficar linda a foto. Aí o Chico falou, irmão, espera. O que o Chico fez? Ajoelhou no chão e tirou a foto com o menino. Aí ele falou, mas por que isso? O Chico deu a resposta para ele, o mais alto ajuda o mais pequeno. Né? É interessante. E às vezes a gente quer mostrar que sabe, não, o senhor está errado. Ele não falou nada. E esse senhor ficou muito irritado, junto com o Chico. Ele falou, não sei, aonde que vai a paciência do Chico? Não responde nada. Aí quando ele foi tirar a foto, ele se ajoelhou, ficou da altura do menino e tiraram a foto. Aí o rapaz falou, o Chico me respondeu, o mais alto socorre o mais baixo, né? E é assim a vida. Então,